A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito, edição do dia 5 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e aqui estou com Ricardo Freixal, Alberto Magalhães e Bento Anastácio, como é habitual, sempre à terça-feira, às 18 horas, sábado também no mesmo horário, às 18 horas, e sempre que quer ouvir e ver em www.dnfm.com. Abrimos o programa com as notas de abertura. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Que nota traz para a abertura do programa desta terça-feira? Boa tarde, Luís Matias, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Alberto Magalhães, ao Bento Anastácio. A minha nota de abertura é que hoje 10 da manhã, 10 e pouco, fui confrontado num dos bairros da cidade. Eu ia a conduzir. Não interessa se há pressa ou se ia com vagar. Isto agora, o que está na moda é andar com vagar, não é? Assim, isso não interessa. Eu ia no meu destino e quando vejo um carro dos serviços camarários, o vulgo carro do lixo, parar, abrir os piscas e a preparar-se para tirar não sei quantos contentores que estavam ali parados ao lado, não sei o quê, que achei aquilo um bocado estapafúrdio. Ultrapassei o carro do lixo para a esquerda, não é? Porque não tive paciência para estar à espera, não havia mais carros atrás de mim, eu não tinha por que ser interrompido daquela forma. Acho que fui insultado, respondi à maneira, e já não é a primeira vez que eu, a horas normais de funcionamento da comunidade, sou parado e muitas vezes em filas grandes dentro da cidade por causa dos funcionários que recolhem o lixo. Eu tenho todo o direito, tenho todo o respeito por todos os funcionários que recolhem o lixo. Uma das vezes até ajudei, coitado, o funcionário que estava sozinho a recolher restos de camas e de mesinhas de cabeceira e não sei o quê, numa rua que tinha para aí 20 ou 30 carros, mas à vontade, parados. E pergunto se a organização dos serviços camarários e da Câmara Municipal de Évora não podia providenciar no sentido de, recolhendo o lixo, eventualmente de uma forma mais eficaz e melhor do que aquela que recolhe e que limpa a cidade, se não podia fazer isso sem perturbar a vida normal dos cidadãos. Porque isto é sintomático, é contumaz. Há países não muito longe dos nossos, mesmo aqui ao lado, onde essas tarefas se fazem de noite. E podem dizer-me, olha este gajo agora, um gajo em português, alentejano, pode ser um gajo porreiro, não, isto não é calão, não é? A querer que as pessoas trabalhem de noite, evidentemente, se for necessário, todos nós temos de trabalhar de noite, e ai de nós se não existissem pessoas que trabalhassem de noite. E, portanto, este recolho de serviços de lixo, por todas as razões, pela organização da fluência e da vivência normal na cidade, por questões de natureza higiênica, por tudo, deviam ser preparadas de forma a não colidir com a vida normal na cidade, a horas em que ela é ativa, é mais ativa. E, portanto, aproveito e pergunto também se aquela reparação das vias, onde eu estou habituado a ver eventualmente autoestradas a serem reparadas à noite, se não podiam ser reparadas também durante a noite e permitir que aquelas vias, ainda que de uma forma precária, estivessem abertas e pudessem permitir uma fluência quase normal do trânsito. É porque quase para sair para a estrada de Reguengos tive que ir quase à Igrejinha e dei a volta quase ao Alentejo e, portanto, tudo isto são entropias que não fazem sentido desde que exista um mínimo de organização e de planeamento nestas operações que são necessárias, mas que podem ser feitas de uma forma diferente para melhor. Da nota de abertura do Ricardo Freixal, Alberto Magalhães, bem-vindo, boa tarde. Que nota traz para a abertura do programa de hoje, então? Olha, trago duas notazinhas. Já fiz uma nota do dia hoje sobre isto, mas que queria sublinhar. O Marcelo Rebelo de Sousa ontem explicou-se à comunicação social sobre o caso das gêmeas. Mas ainda faltam coisas por explicar e eu só vou rapidamente indicar algumas. Como é que as gêmeas conseguiram obter a nacionalidade em 14 dias?
Como é que o Infarmed autorizou a medicação experimental e caríssima, a mais cara do mundo, em 48 horas, ainda por cima, 48 horas de fim de semana, de sábado para segunda-feira? Qual o interesse pelo caso da secretária de Marta Temido, que, segundo os médicos, telefonava praticamente todos os dias a saber da saúde das gêmeas? E, por último, uma pergunta. Estava-se na fase do governo querer agradar ao presidente? Terá sido isso que aconteceu? Mas falta meditar no seguinte. Há milhares de residentes nos PALOP, no Brasil, e imigrantes portugueses espalhados pelo mundo que podem vir tratar-se à borla, à borliu, no Sistema Nacional de Saúde português, pago pelos impostos dos residentes. E queria dar um exemplo interessante, que é o das grávidas. O das grávidas nem é preciso ser português, nem ter nacionalidade portuguesa, nem lá perto. Isto é, basta estar uma grávida, estar perto do final da gravidez, vem até Portugal fazer um pouco de turismo e tem o parto à borla no Serviço Nacional de Saúde. Falta-me meditar nisto. A segunda nota... E desculpem, eu não cumprimentei ninguém, mas considerem-se todos cumprimentados no sítio do costume. A segunda nota é sobre o flic-flac vergonhoso que acabei de ver ainda há bocado, antes do almoço, do Ministro da Educação, João Costa, que é, como talvez saibam os nossos ouvintes, apoiante de Pedro Nuno Santos, agora nas eleições internas do Partido Socialista. Ora, o João Costa, Ministro da Educação, nestes últimos anos, que anos a fio desconversou com os professores, negando-lhes o direito aos 6 anos, 6 meses e 20 e não sei quantos dias. Perdão. Agora, apoiante de Pedro Nuno Santos, o que é que ele disse? Disse hoje, diz que é provável que, se for Primeiro-Ministro, Pedro Nuno Santos conceda aos professores esse direito de ver o seu tempo de serviço reconhecido. E porquê? Porquê? Porquê é que é provável? Porque os professores, na opinião de João Costa, têm esse direito. Têm o direito a esses 6 anos, 6 meses e 20 e tal dias. Isto é, já que o PSD prometeu, vamos nós também prometer, mas é uma promessa um bocado manhosa, porque é talvez Pedro Nuno Santos seguramente, talvez, vá reconhecer esse direito. Chama-se isto políticos invertebrados. Da nota de abertura do Alberto Magalhães, ou das notas, foram duas. Bento Anastácio, boa tarde, bem-vindo. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Olá, Luís, boa tarde aos nossos ouvintes, ao Ricardo e ao Alberto. Eu depois do tempo de antena do candidato do PS contra o Pedro Nuno Santos, vou passar à minha nota. Tem a ver, obviamente, e mais uma vez, com a questão que se vive na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Uma coisa completamente desumana, que ultrapassa tudo o que é concebível em termos da imaginação. O que é desumano, Bento Anastácio? Especifique lá o que é desumano. Matar crianças. Está bem, mas está bem. Até e o resto? O Hamas não matou crianças. Quem é que mata crianças? Luís, está bem, não quero interromper. Descontas o tempo. Não desconto o tempo, que eu não darei a palavra. Descontas o tempo. Até porque... Não, é a quarta vez assim. que o Bento Sim, aproveita ser o último a falar nas notas de abertura para ficar sem resposta sobre este mesmo tema. Eu não quero ficar sem resposta. Para a semana o tema vai ser... Podem escolher outro, vocês podem escolher outro, também como nota de abertura, um ponto de vista diferente. Bento Anastácio, vamos lá. Agora já não podemos, eu já não posso. Podes, Ricardo. Podemos a seguir. Já disse o que tinha a dizer. Podes a seguir, se me deixarem acabar duas linhas do meu pensamento,
Eu já dei uma depois terei- bicada. Vamos eu ouvir depois então. terei todo o gosto em explicar-vos o que é genocídio, terei todo o gosto poupa-nos. em Poupa-nos. explicar-vos que dinamitar estruturas da ONU, ou assassinar médicos da Organização Mundial de Saúde e outras coisas que não é bem. Mas pronto, quando houver tempo para isso. Eu estou a falar naquela coisa absolutamente escabrosa de os genocidas sionistas terem encaminhado os desgraçados dos palestinianos, sobretudo mulheres e crianças, de um lado para o outro, para irem poupando o trabalho de os caçar e eles juntarem-se todos no mesmo sítio. Hoje a ação militar do Estado sionista de Israel faz-me lembrar aqueles caçadores que ali aqui na Torre Bela soltaram os cães, ficaram sentados numa poltrona à espera que as peças de caça, cansadas de fugir de todo o lado, fossem a correr contra o muro. Portanto, porque falar da Torre Bela não é só isso. Sim, falar da Torre Bela quando quiseres falar do happening. Mas Bento Anastácio, vamos lá. Quando quiseres falar Podes agendar quando se quiser. Agora, sim, sim. Bento Anastácio, para concluir a tua nota de abertura. Portanto, fizeram as pessoas saírem de Gaza para irem para o Sul, para depois de estarem no Sul, eles cobardemente as assassinarem. Mas sobre a Torre Bela, no dia que quiseres falar sobre a Torre Bela de 75, Onde já se vai. posso contar-te o happening que foi a Torre Bela, porque a Torre Bela não tem nada a ver com a reforma agrária. A Torre Bela foi um happening em que os menininhos bonitinhos, filhinhos de papá, foram armados em revolucionários e os paizinhos ficaram satisfeitos, porque esses filhinhos, enquanto estavam armados em revolucionários na Torre Bela, não se estavam a encher de heroína em Cascais. Bem, isso é outra história e é outro tema. Vamos entrar na agenda do programa de hoje, deste Torto e Direito. Para começar, trazemos um novo plano de mobilidade urbana que quer retirar carros de Évora. Menos carros, andar mais a pé e de bicicletas e melhores transportes públicos são os desígnios da proposta do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Évora. O documento foi apresentado na reunião de Câmara há pouco mais de um mês. Dentro dos conceitos, pode ler-se, por exemplo, que densidades de ocupação mais elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável. Mas há também há sugestões dentro destes conceitos, que é o de vivência da própria cidade e alterar a forma como as pessoas se podem mover dentro da cidade de forma mais suave e ativa, por troca do automóvel. Ricardo Freixal, já por diversas vezes, ainda hoje até abordou também uma questão relacionada com o funcionamento da cidade e com o trânsito. Um plano de mobilidade que pretende retirar carros da cidade. Que comentário lhe merece estas primeiras informações que temos disponíveis e estes conceitos que, entretanto, existem sobre a construção de novos modelos de mobilidade urbana? Luís Matias, a minha nota de abertura não tem nada, não tem, quer dizer, pode entroncar, mas não tem nada a ver com isto. Tem a ver com a organização dos serviços da Câmara, nomeadamente do que eles dizem respeito à limpeza ou à falta de limpeza e à desorganização da forma como a limpeza é feita. E isso colide porque há desorganização na organização dos serviços, não é? Portanto, mas é mais é mais um fator a causar entropia na cidade a determinadas horas a que normalmente se vive na cidade de Évora. Eu acho que Évora necessita de uma série de infraestruturas e de alteração de infraestruturas e de planeamentos que também passa pela mobilidade, naturalmente, dos biciclistas, dos peões, dos homens que querem fazer desporto em volta da cidade, por tudo isso. Mas isso não tem necessariamente e obrigatoriamente que tirar os carros da cidade. É que eu sei que não será fácil pela arquitetura e pela forma como a cidade está organizada ou desorganizada, não será fácil organizar o trânsito automóvel dentro da cidade. Mas temo que
esse tipo de iniciativas, quando não vão ao fundo e quando não vão aos aspectos fundamentais que seria necessário alterar dentro da cidade de Évora, temo que todas essas alterações ainda causem mais perturbação ao trânsito na cidade em prol de uma pseudo-vida em comunidade mais salutar e mais sã. Sabe que eu quando, na minha altura de praticar desporto, fazer desporto, de andar, se quiser andar hoje não preciso de ecopistas, nem preciso de pistas, nem preciso de nada. Ando normalmente, sem colidir com a vida normal na cidade. E hoje em dia assistimos a um socialmente e a um politicamente correto que faz com que nós transformemos as vias que sempre foram vias, enfim, de circulação automóvel, que podem ser passivamente automóvel, em vias que são perturbadas pela anarquia da nova forma de trânsito e da nova forma de mobilidade das trotinetas e da gente que corre e que atravessa passadeiras em ângulo reto e que não tem respeito pelo trânsito automóvel. É que o trânsito diz respeito não só ao automóvel, mas aos peões também e a todos aqueles que utilizam a via pública. E, portanto, temo que essas alterações, não as conheço em pormenor, vou ficar expectante, vou ficar curioso, mas temo que nada disso resolva e possa causar ainda, no de Lisboa, por exemplo, possa causar ainda mais perturbação. E outra coisa, continuamos todos, e não é a primeira vez que falamos disto, há um espaço privilegiado que Évora tem para o lazer e que ocupa se calhar 2 ou 3 hectares e que é um espaço térreo que está em obras agora não sei porquê, com confusão tremenda, que podia ser, que é o Val do Recio, naturalmente, que podia ser requalificado, respeitando a sua. Não está a ser requalificado, desculpa lá, Bento. Então, vai fazer uma via pedonal, que acho muito bem que a façam, entre a estação dos Caminhos de Ferro e a Praça do Giraldo. E de biciclistas, entre a estação dos Caminhos de Ferro e a Praça do Giraldo. O resto vai ficar igual, segundo o que me parece. E, portanto, o que eu acho que Évora necessita, de facto, é de um pensamento estrutural, mas sensato, não é apenas desta via agora e de outra via logo. Nada. Acho que isto é perfeitamente compatível, eventualmente, com as calçadas que são antigas, porque toda a vida tivemos, e se quiserem, e acho que é de preservá-las, porque substituí-las por granito é treta, em paralelepípedos até treta, e substituí-las por asfalto é causar problemática para as águas pluviais que não foram preparadas para isso, que não infiltram e tudo isso. Portanto, eu acho que Évora necessita de um pensamento e de uma reestruturação global que eventualmente pode passar também por uma ao nível do trânsito, e isso é fundamental, mas passa também, já disse isso, passa também pela vigilância. Ouça, é escandalosa os entraves causados ao trânsito hoje em dia em Évora pelos acessos às escolas, todo o respeito pelas vidas das famílias e pelos alunos e pelos professores e pelos funcionários e por tudo, e também andei à escola e tinha pais, graças a Deus, felizmente, mas a vigilância, isso desobstruía e permitia que a cidade de Évora tivesse uma fluência completamente diferente. Portanto, ouçamos então agora o Alberto Magalhães sobre o tema. Sim, ouçamos agora o Alberto sobre o tema. Existe pela primeira vez um plano de mobilidade, por aquilo que eu conheço, para a cidade de Évora, que ainda não está aprovado, está já na fase final, portanto, para decisão política. Exatamente, está já na fase de decisão política. Alberto Magalhães, faz sentido pensar a cidade e as cidades desta forma, com estes princípios e conceitos diferentes do que eram utilizados há 10, 15 ou 20 anos? Eu não sei se são princípios tão diferentes assim. Alguns são os princípios que estão na moda: a sustentabilidade, a descarbonização e outros princípios deste tipo que são inefáveis e insustentáveis, se calhar com a leveza do ser. Mas enfim, eu ainda não li o plano todo. Li digamos, as considerações mais gerais, e devo dizer que o texto da fase 1, o plano está dividido em fases. O texto da fase 1, que é uma fase de diagnóstico e de descrição da situação,
é uma boa compilação de dados sobre o concelho e a cidade, do ponto de vista histórico, demográfico, geográfico, urbanístico, e eu aconselho vivamente as pessoas, os cidadãos de Évora, a lerem e até a tomarem como fonte de números, de dados, esse texto. Alberto Magalhães, e não aconselha a Câmara É, a dar a conhecer aos cidadãos essa coisa toda? Mas está disponível. Claro. É público. Está no site Teve da discussão Câmara. pública. Está no site da Câmara. Não sei se a discussão foi muito pública, mas é capaz de ter sido. Ao público habitual. Em relação à fase 2, o texto que existe é um texto mais já do plano, não é? E começa com uma verdade que é muito verdadeira e é um dos pontos fracos da cidade de Évora, do ponto de vista urbanístico. Mas é uma verdade que depois é logo esquecida, nunca mais. Não vi consequências dessa verdade no resto do plano, pelo menos daquele que eu já vi. E a verdade é esta: é sabido que as densidades de ocupação urbana têm um papel determinante no padrão das deslocações e na necessidade de realização de viagens. Densidades de ocupação mais elevadas podem contribuir para tornar o transporte público mais viável, mas também permitem incentivar deslocações mais curtas, com claro benefício para a utilização dos modos suaves e ativos. Já lá vamos aos modos suaves e ativos. Mas eu só quero chamar a isto a atenção. Fazer uma cidade em extensão, tipo Los Angeles, não é? Com quilómetros de diâmetro e de periferia, torna tudo mais caro. Os esgotos, as infraestruturas, os transportes, etc. Portanto, esta é uma verdade que vem logo no princípio do plano, mas depois não se vê solução. Ainda não vi uma recomendação a dizer construa-se em altura, façam-se prédios com mais de 5 andares, ponha-se elevadores a funcionarem, não se estenda a cidade até que Deus queira. Depois, outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: as duas prioridades do plano de mobilidade são as seguintes. Primeiro, privilegiar o modo pedonal. Isto é, vamos privilegiar num plano de mobilidade urbana, vamos privilegiar o modo pedonal, andar a pé. Estamos a brincar. Andar a pé toda a gente anda, exceto os paralíticos e os coxos, etc., como eu. O Ricardo já falou nisso. É preciso planear o andar a pé. Por amor de Deus. Segunda prioridade, relevar o modo ciclável. Depois do andar a pé, vamos para as bicicletas. Na medida, dizem eles, o modo pedonal, porque promove-se a sociabilidade, a economia local e tradicional, promovendo assim a cidade e a sua vivência. Isto é treta, é conversa da treta. Depois, relevar o modo ciclável, na medida em que este é um modo de deslocação sustentável. Sustentável para quem tem pernas, digo eu. Favorável à realização de deslocações com distâncias mais longas, comparativamente ao modo pedonal, claro. Sobretudo pela velocidade que existe. E dizem eles, que os autores, que são especialistas, que existe em Évora potencial para a utilização de bicicleta. Pois não é subir ali a rampa do seminário de bicicleta. Ao ladeira do Liceu. Exatamente. Sendo mais elevado em viagens em meio urbano até 5 a 7 km. E, portanto, os transportes públicos, que é a grande falha da mobilidade em Évora, é não haver transportes públicos e toda a gente ser obrigada a sair do seu bairro de automóvel para ir trabalhar. Eu uso transporte público. Sim, tu és um Sou privilegiado porque trabalho próximo da Praça Giralda. Exatamente, onde convergem todos os transportes públicos. Todos vivem na Praça Giralda. Exatamente. Mas continuando, por que razão é que os transportes públicos só aparecem em terceira prioridade? É simples. Porque é preciso descarbonizar, ou então o apocalipse chegará mais cedo do que tarde. É preciso descarbonizar. Quer dizer, vai-se fazer um plano de mobilidade urbana
tendem atenção e prioritariamente a descarbonização. Estamos a brincar ou quê? Vamos lá, Bento Anastácio, um comentário teu a este plano de mobilidade e estes conceitos que são Espera lá, deixa-me apresentados. só E que, acabar- eu já deixa-me só te dizer passo a isto. palavra, Alberto. Não, Alberto, só para acaba- terminar esta acaba lá. coisa. Mas- Só para terminar isto. Em relação ao apocalipse, dizem eles que Portugal vai passar de 91 mortes por ano devido a ondas de calor no período de 1981-2010, vai passar para 4.555 mortes anuais. Sabem quando? Entre 2071 e 2100. Eles já sabem o número de mortos que vai haver em 2071. É extraordinário. Estes especialistas são fantásticos. Bento Anastácio, Vamos a vamos lá, uma análise a esta proposta e estas propostas que existem para um plano de mobilidade. É certo que o debate público já lá vai, no entanto, fazemos nós um comentário e uma análise às propostas que para já estão, algumas que estão e que temos conhecimento, outras daquilo que é necessário, porque depois a decisão política ainda está por tomar naturalmente. Isso é o que existe da decisão política há de ser tomada quando der jeito e quando der jeito a todos ao mesmo tempo. Mas eu não vou entrar por aí. Parece-me que nós temos que começar a ter alguma consistência, alguma coerência quando queremos falar da cidade e quando falamos da cidade. Porque dá-nos muito gozo falar do património mundial, da importância arquitetónica e etc, etc, etc. E depois, que chatice, não dá para andarem os carros. Nós temos que escolher entre a cidade que queremos ou não queremos preservar e depois adaptar-nos a ela. É claro que não há possibilidade nenhuma de haver uma fluidez de trânsito no centro histórico, porque as ruas não foram feitas para andar em automóveis. Ponto. Agora, o que é que temos que fazer? Temos que encontrar uma solução de tentar encontrar um equilíbrio e que haja alguma coabitação entre o automóvel e a cidade. Penso, para já, que há demasiados automóveis na cidade. Penso que as pessoas ainda não se habituaram, ainda não começaram a usar mais o transporte público, porque o transporte público tem sido, passa a expressão, mal vendido. Eu digo isto porque eu ando de transporte público e tomo nas tintas para a poluição dos automóveis. Tomo nas tintas é como a outra. Eu não deixei de vir do automóvel para a cidade porque ia poluir a cidade. Eu deixei de ir de automóvel do Bacelo para a cidade porque é muito mais confortável, é muito menos chato. Eu não tenho que andar à procura de lugar de estacionamento, não tenho que moer e por aí. E enquanto o transporte público não for mais confortável que o transporte privado, a coisa não se dá. E no meu caso, deu-se porque o transporte público é, para mim, mais confortável que o meu transporte individual. E então, não é cá e muita gente, e acho que é esse o caminho, deixem-se cá de tretas da poluição e da pegada ecológica e do raio. Façam assim. É mais confortável para gajos budistas como eu ir de autocarro do que ir no meu carro pessoal. E a solução, penso eu, é explicar isto às pessoas. E por aí podemos ter uma melhoria no trânsito da cidade. Mas para isso é necessário que haja transportes a horas e em número. Eu sou um privilegiado porque tenho 24 a todas as horas. Mas deveria, se calhar, haver um 24 para todos os bairros. O 24 é a linha do autocarro que eu uso. Portanto, existe uma incompatibilidade entre o aumento brutal de automóveis... Então estamos de acordo, Bento. Estamos. O transporte público devia ser a prioridade número 1. Não devia A prioridade número 1, mas pelo objetivo Com certo. certeza. Não Com é certeza. Mas, pela treta. Mas eu já dou Luís oportunidade Matias, ao Ricardo e ao... à segunda roda. Sim. Sim. Portanto, estava eu a dizer que temos que encontrar, e a solução é por aí.
depois deixarmos de fundamentalismos à volta destas coisas. É claro que eu dava muito, em termos pessoais, sou claramente contra a circulação generalizada do automóvel dentro da cidade. Dentro da cidade ou centro do centro no histórico? Centro histórico. É diferente. No centro histórico da cidade. Entendemos Isto então. digo eu, enquanto utente da cidade e enquanto comerciante dentro da cidade. Bento, o que é que é para si o centro histórico? O que é para si o centro histórico para si é o quê? É dentro de muralhas. Tá bem. Cencelado, tá bem. Portanto, censurado. Quem é que usa automóvel aí? As pessoas que lá moram, obviamente, e os transportes públicos, as cargas e descargas, etc, etc. Agora, um gajo, desculpem a expressão, E os que lhe deficientes? apetece ir passear pela cidade, vai ver as ruas da cidade e tem que passar pela Praça do Geraldo. Quer dizer, não dá. Não, é obrigado a passar para a Praça Não pode, Geraldo então isto tem que pelos deixar de ser. constrangimentos do trânsito. E agora vem aí uma das mudanças que vem, eu acho que ainda vai complicar mais Vai passar pelas portas o de trânsito Loura. naquela zona da cidade. Manda para as portas. Mas isso, Falas do quê concretamente? estou a Desculpa. falar da inversão do trânsito na Rua de Santa Catarina, portanto, naquela zona ali. É claro que havia uma chatice grande para a malta que vem de carro, que vem daquele lado da cidade, que tinha que dar a volta completa à cidade para chegar à Serpa Pinto ou para chegar ali. E agora vem pelo teatro e a coisa dá-se. Eu acho que É ao contrário, vai ao contrário. vai ao contrário. Vai O ficar a que vai tornar a coisa completamente horrível. Ainda por cima vai obrigar pessoas que não têm necessidade de ir passar aquela rua, a não ser para ir buscar a criança ao colégio, e que depois ficam todos à espera que uns passam, e aquilo é 5 minutos e resolve-se. Agora, quem tem que ir fazer a sua vida normal vai ficar parado uma quantidade de tempo, porque as pessoas estão a subir e a descer as criancinhas do colégio. Eu não tenho nada contra dizer, porque eu não sou cá santo, eu fiz o mesmo. Porque tive lá os meus 2 filhos. Portanto, eu sei como é que são as coisas, mas o gajo que vem para descarregar e que depois vai, ou que tem que estar a horas noutro sítio qualquer, vai ficar ali ainda muito mais entalado. Portanto, eu acho que só circulará automóveis particulares dentro da cidade com motivo justificado. Agora, passear pela cidade de automóvel, estou como o outro, ando em a pé, ou Ricardo, ouçamos então o Ricardo Freixal. Já aqui ficaram diversos pontos de vista sobre a mobilidade na própria cidade, mas existem também questões sobre as infraestruturas que podem ser necessárias. Fala-se no lançamento do concurso para a construção do nó do IP2 entre o nó de São Manso e a estrada de Estremoz, mas está ainda a construção de uma circular que estava prevista entre a rotunda da Estrada de Viana e a rotunda da Avenida Lino de Carvalho. Como é que podem as infraestruturas ser prioritárias aqui? Deve haver um entendimento entre a autarquia e o governo para isso? O que é que pode ser feito, Ricardo? Essas infraestruturas são fundamentais que se continuem, até porque o Estado já pagou aos proprietários um disparate de qualquer dinheiro, já há um disparate de qualquer dinheiro gasto nessas infraestruturas, que estão paradas, que estão a lesar em não sei quantos milhões todos aqueles pelos quais passa a infraestrutura, que não está a servir a ninguém. E essa é prioritária. No IP2, então, sim. Sim, já está começado. Seria passível de discussão antes, mas já está começado. Neste momento só está empatado, que é o pior, teste empates, está empatado. Essa é uma questão. A outra questão, e essa é a questão que tiraria trânsito de dentro de Évora. Porque o problema do trânsito dentro de Évora não é dos residentes dentro de Évora, é daqueles que são obrigados a passar por Évora para atravessar, por exemplo, de Samanços, me perdoem, 4, até à Igrejinha. E esses têm obrigatoriamente que passar por dentro de Évora. Isso é que congestiona. Por outro lado, nada disto poderá ser resolvido se as infraestruturas dentro da cidade não forem retiradas dentro da cidade. Eu disse ao Bento, o Bento é um privilegiado porque mora na Praça Geraldo, ou trabalha na Praça Geraldo, e é, dentro daquela classe dos alentejanos, dos móveis e dos fixos, o Bento é dos fixos.
noutras coisas também, mas no trabalho também é. Ou seja, o Bento chega à Praça de Giraldo, vai trabalhar e para. E esquece que dali da Praça de Giraldo até às finanças, vai nas calmas, vai até aos Correios, vai nas calmas. Sim. E esquece que há outros dos bairros periféricos que nem têm caixa multibanco e continuam à espera. Exato, eu disse que eu sou privilegiado porque vivo no Bacelo e tenho 24. Eu estou à espera que o Sr. Presidente da minha junta de freguesia me responda ao meu mail, que ainda não respondeu. Sentado. Sentado. Ora bem, por tudo isso é muito difícil retirar assim do pé para a mão, com um clique, o trânsito da cidade de Évora. Não é assim. Porque os principais serviços estão centrados dentro daquilo que o Bento chama o centro histórico. E, portanto, há pessoas com mobilidade reduzida, há pessoas com mobilidade semi-reduzida e há pessoas que lhe apetecem de carro e têm todo o direito. E que podem passear, Bento, e que podem passear de carro dentro da cidade. Desde que não estrovem. Nada, não são os que estrovam. Quem estrova são as medidas mal tomadas e é o resto. Portanto, eu penso que este plano tem que estar inserido dentro de um plano global que tenha em atenção a cidade como um todo e não apenas o trânsito da cidade, porque o trânsito da cidade é apenas o trânsito do centro da cidade. Alberto Magalhães... O trânsito da cidade é apenas o reflexo, deixa-me só terminar. Sim, mas o trânsito no centro da cidade provavelmente neste momento é o menos, perdoem-me, é o menos problemático na própria cidade. Alberto Magalhães, Alberto Magalhães, sim, exatamente. Construção de infraestruturas e desafios que existem à própria cidade. Ora, muito bem, com alguns investimentos que estão previstos, por exemplo, até a própria construção do novo hospital, que vai ficar numa zona que já é servida quase por duas circulares, digamos assim, essa zona da cidade, mas é o lado quase a circular junto à muralha, desse lado, e a circular do Parque Industrial de Évora, fica perto, na ponta do local onde é construído. A circular junto à muralha é realmente circular, porque dá a volta às muralhas, dá a volta ao centro histórico. Curiosamente, Alberto Magalhães. A segunda circular está muito incompleta. A segunda circular está muito incompleta. Exato. Mas isso trará outros desafios também na pior, construção de infraestruturas. além de estar incompleta, só tem uma faixa em cada sentido, o que já na altura em que foi construída era um absurdo. Mas isto não foi culpa da Câmara, foi as estradas de Portugal, agora chamadas estradas de Portugal, que fizeram esse disparate. Alberto Magalhães. Mas eu queria agora. Vamos ouvir agora. Ricardo, deixa-me lá falar um bocadinho. Eu também o deixei assim. Mas é uma pergunta para si. Sabem que ano foi feita essa primeira circular em volta das muralhas? Alberto Magalhães não estava na cidade, não estava cá na cidade ainda. Não sei se estava. Não estava? Não, estava. Foi no tempo, foi em 70 e qualquer coisa. Eu cheguei em 77. Não estava cá. Eu acho que sim. Mas foi mais cedo. Pode ser que sim, mas eu acho que... Ricardo, mas quando fala dessa circular que se refere é também aquele é a variante ao Parque Industrial. Não, está a referir à Avenida... Isso é do Abílio. Exato. Não é nada do Abílio. Isso é dos Estradas de Portugal. Ainda o Abílio estava noutras coisas. Permitam-me só intervir para que os ouvintes percebam que o Alberto Magalhães estava a falar da circular ao Parque Industrial de Évora e o Ricardo Freixal referiu a variante ao Parque Industrial, é como se chama, circular, não é? sim. Devia ser uma circular, mas para isso é preciso fazer... Permite-me terminar para eu poder dizer o que é que o Ricardo estava a falar. O Ricardo estava a falar de também duas avenidas, a Avenida da Universidade e a Dom Manuel Trindade Salgueiro, que vêm da rotunda da Estrada de Redondo até à rotunda das Portas da Viz. Apenas esse trouxe. Isso é do tempo do então... Está bem, Ricardo, mas eu não me interrompo. Mas agora vamos ouvir o Alberto Magalhães. Sim, Alberto Magalhães. Interessa muito mais dizer que... Alberto, vamos lá. Tem de ser rápido também passar ao Bento. É indecente o IP2 que iria tirar o trânsito que vem do norte ou que vem do sul, de dentro da cidade, e que ligaria mais ou menos à Zaruja, a São Mansos, estar parado há mais de 10 anos, por causa da Troika, mas depois da Troika nunca mais foi retomado. E isso é um desrespeito em relação à cidade de Évora, uma coisa inqualificável. Verdade seja dita que este plano inclui a finalização desse troço.
E também inclui a finalização, ou melhor, a execução praticamente da segunda circular, que é uma obra importantíssima e que já devia estar a ser feita até por causa do hospital, mas não só, por causa de todo o trânsito à volta da cidade. Mas é curioso que ver como esta cidade cresceu anomalamente é ver, por exemplo, como o Ricardo fala dela. O Ricardo diz a cidade quando se está a referir àquilo que fica dentro das muralhas. Ora, isso é uma concepção de Évora. O Alberto não deixou falar. Ricardo, deixa-me lá falar, poça. Não me interrompa a toda a hora, homem. Eu já o ouvi aqui hoje dizer 2 ou 3 vezes a cidade, querendo se referir ao centro histórico. Isto é um facto. Os éborenses, ainda Sim. hoje, com 50 bairros, Évora tem 50 bairros. E, no entanto, os éborenses mais antigos continuam a dizer a cidade, vou à cidade, quando se deslocam do Bacelo, por exemplo, para o centro histórico. Exatamente. Isto é verdade, é como se o Bacelo não fosse da cidade, fosse do campo. E isto é uma concepção de cidade absolutamente inacreditável. E também tem a ver com a extensão da cidade no mesmo plano, em vez de em altura, não é? Porque a cidade, se tivesse crescido em altura, com prédios mais altos, era muito mais barata, muito mais concentrada, todas as infraestruturas, etc. E não eu já tinha disse, piada nenhuma. era tudo muito mais barato e mais simples, e o modo pedonal também era facilitado, o modo da bicicleta também era facilitado, e era menos necessário haver carros a circular. Isto parece-me óbvio. Não havendo carros a circular, é preciso tratar prioritariamente, não é dos pedonais e das ciclovias, é dos transportes públicos. Porque é a mesma coisa que o comboio. Eu de vez em quando vou de comboio a Lisboa e vou em carruagens vazias. Mas porquê? Porque as pessoas que preferem ir de automóvel? Não, porque não há comboios. Há 2 comboios de manhã e 2 comboios ao fim da tarde. Quem quiser ir ao teatro a Lisboa não pode ir de comboio, porque depois não consegue voltar, tem que ir de manhãzinha e depois não consegue voltar, etc. Os comboios, qualquer especialista vos dirá a mesma coisa. Os comboios, os transportes públicos têm que ter regularidade e têm que servir as pessoas. Não podem ser 2 de manhã e 2 à tarde para voltarem. Isto não serve para nada. Ninguém usa uma coisa dessa, um meio de transporte assim. O meio de transporte em Évora é a mesma coisa. Vamos passar ao Bento Anastácio para concluirmos o tema. Deixar o carro no parque de estacionamento fora do centro histórico, para depois ficar à espera de um autocarro que nunca mais vem. Não é? Se for coxo como eu, não vai a pé. Desiste de ir ao centro histórico. Desiste de ir ao centro histórico pura e simplesmente. Felizmente, Bento Anastácio, a questão da concentração. Deixa-me só dizer mais uma coisinha. Tenho que passar para o Bento. Não vamos ter tempo para o segundo tema. Não vamos ter tempo para o segundo tema. Atenção. Este plano não tem só coisas negativas, tem muita coisa positiva. Mas o que eu quero aqui dizer é que é pena que esteja impregnado de uma certa tecnocracia pós-moderna, vê-se na linguagem. Isso já é um discurso inteiro, meu. O Fica a transporte crítica, público sim, constitui-se no principal não sei o quê, constitui-se, as coisas não se constituem. Fica essa tua análise crítica. Então. Deixam-se constituir quando muito. Tenho que passar para o Bento Anastácio, Alberto. Porque... E depois o apocalipse climático. O papel do tráfego viário e do consumo de energia fóssil e a emissão de CO2 e outros poluentes para a atmosfera é muito significativo. Bento, Alberto, ficou claro. CO2 eu tenho que passar ao Bento Anastácio. poluente. Alberto Magalhães, eu tenho que passar ao Bento Anastácio porque já vamos com 44 Já não minutos de estão a programa e ouvir. não passamos do primeiro tema. Bento Anastácio, para concluir, construção às zonas da cidade, por exemplo, a zona onde vai ser construído o novo hospital, onde está a ser construído, pode permitir construção em altura, não vai influenciar as vistas da cidade, ou isso não deve ser considerado? Deverá existir aí um plano de urbanização da cidade nessa zona que tenha em conta este conceito que existe no plano de mobilidade, que é de maior concentração urbana? Eu sou por
por princípio, contra a construção em altura, não só pelo aglomerado, não, tem a ver com o fim das relações de vizinhança, tem a ver com uma quantidade de coisas que agora não vêm ao caso, mas eu sou contra o transformar a cidade, em vez de uma cidade de bairros, numa cidade de prédios. Não gosto, não me dá jeito, não gosto de. Mas ali à entrada vais ter um prédio de 8 pisos, acima do solo. Sim. Mas não seria de aproveitar, já que. Eu que não sei. Se fosse a solução para resolver problemas A Cruz da Picada, mas é um prédio elevado e que não choca nada com a orografia da própria cidade. Não, o conceito de prédios elevados é um bocado discutível. O que é elevado? É 20 andares? Podem ser 40, mas aqui estamos a falar dentro da nossa realidade. Para um alentejano, um prédio alto é um prédio de 5 pisos. Vai lá, 5 pisos. Uma urbanização pode ser mais, 5, 6 pisos. Porque não mais. 5, 6 pisos junto ao novo hospital não me aquece nem me arrefece. Agora, a questão é outra em relação a questões de mobilidade. É claro que o trânsito no centro histórico, em princípio, logo que o hospital saia, fica resolvida uma quantidade de questões. A questão do estacionamento. Nós estamos a falar da maior empresa do distrito, em número de pessoas. As pessoas não fazem ideia de quantas pessoas trabalham no hospital. Trabalha mais gente no hospital que na Taico, para que as pessoas tenham uma noção. Portanto, todo o estacionamento que essas pessoas necessitam, essas coisas todas, por aí ficará resolvido. Agora, há uma coisa que eu tenho a certeza, que tem que se encontrar uma forma rápida e de acesso ao novo hospital, sem que as pessoas que vêm de Beja ou que vêm de Porto Alegre tenham que entrar dentro da cidade. As pessoas não têm nada. Dentro do centro histórico? Dentro da cidade. Que possam ir diretas para. É a tal solução do P2, não é? Já aqui abordámos. Diretas para o hospital. É claro que eu continuo a dizer que eu moro no bairro e que venho para a cidade, mas isso agora não interessa. Deixei de vos ouvirem. Vocês ouviam-me? Eu também. Eu estou a ouvir o Bento. Eu estou a ouvir o. O que eu estou a dizer é que nós não podemos continuar a ter uma estrada nacional a dividir 2 hospitais. Portanto, tem que se começar a resolver as coisas do princípio. E para resolver o trânsito, e agora falo na cidade toda, o primeiro passo é tirar de cá dentro o que não é de cá. Deste tema passamos para o segundo que nos traz o Ricardo Freixal. O Ricardo que entretanto, não sei se é de estar na Mitra, entretanto não sei se são os pólenes aí à volta, mas estão a afetá-lo, é? A Mitra é um polo, já ouvi um espirrar umas 3 vezes, porque o Alberto está à distância hoje para os nossos ouvintes. A Mitra é um local privilegiado. A Mitra é um local privilegiado, para já. Ainda que as pessoas olhem para a Mitra, mesmo em termos académicos, e agora mete uma bicada, mesmo que em termos académicos olhem para a Mitra como um polo, não, a Mitra é um sítio privilegiado. A minha condição. Mas do seu tema, sim. Mas do seu tema, Ricardo, nós temos 7 minutos até ao final do nosso programa. Sim. O Ricardo queria que aqui fosse falado sobre o Serviço Nacional de Saúde, os seus recursos humanos e demais, e o seu funcionamento, isto para chegar ao Presidente da República. Até que sim, parece que estava a adivinhar. Não, mas eu adivinhar não desenhei, eu segui mesmo aquilo que me disse há pouco também. É isso. Aquilo que eu apenas aqui 2 pontos. Muito breves. Muito breves. Primeiro que tudo, o Alberto Magalhães confundiu a beira da estrada com a estrada da beira, ou seja, a primeira coisa que eu perguntei ao Bento é o que é que o Bento entende como cidade, como centro histórico. E aí está muito bem claro em mim o que é a cidade, o que é o centro histórico e o que é o problema. Portanto, e segundo o último, o Alberto Magalhães, eu não tenho prazer nenhum em estar a interrompê-lo. Agora, era uma pergunta pertinente e acho que era para o diálogo. Não tenho prazer nenhum nisso. Nem faço disso um fé de berro, não é? Ora bem, porquê é que eu fui buscar o Sistema Nacional de Saúde e toda esta problemática? Sou-me sincero. Eu sou utente do Serviço Nacional de Saúde de uma forma privilegiada em todos os meus atos
médicos, a primeira coisa que faço é, isso tem sido atendido no Serviço Nacional de Saúde, e, e tenho a dizer muito bem da forma como tenho sido atendido, principalmente pelos profissionais da saúde. Se bem que depois há toda uma panóplia de gente que circunda o Sistema Nacional de Saúde, e do outro dia falei aqui do 112 e daquela coisa toda, que às vezes entope, causa entropia no bom funcionamento do sistema. Tenho notado que, acima de tudo, o que falta é muito mais. Falta gente, e falta gente eventualmente por falta de organização. E nós que estamos do outro lado, muitas vezes somos confrontados, e eu se calhar também, no dia a dia, quando sou chamado a frequentar o Centro Nacional de Saúde, porque não estou bem, porque tenho alguma disfunção, quero é ser tratado rapidamente e bem. Rapidamente, nem sempre bem tem sido bem tratado. E, portanto, o que falta aqui, de facto, quanto a mim, é a organização. São meios, os meios humanos, e fui outro dia nos noticiários, vi que existiam a concurso 900 e tal vagas e foram preenchidas cerca de 500. Há qualquer coisa que não está bem nisto, e, portanto, é a organização. E, portanto, muito mais do que a falta de meios humanos, falta muita organização para tornar eficiente todos os meios, sejam humanos, sejam os demais que nós temos. E para falar, e isto tudo para ir até aos demais, portanto, para ir até aos demais, entroncamos perfeitamente no tema que dá atualidade do tratamento das duas gêmeas, infelizmente doentes, infelizmente a necessitar de um tratamento que tinha oneroso para a economia do sistema, e que felizmente foram tratadas. Eu digo felizmente porque não se trata aqui de uma questão de... Eu abordo isto de uma forma diferente, como abordo as últimas questões que temos aqui discutido, que é a corrupção, que é o tráfico de influências para a malvadez. Aqui eu não sei se existiu tráfico de influências, se existiu influência do Presidente da República ou não. Não quero pensar que isso tenha existido, mas o que é facto é que os meios justificaram a finalidade, que foi de tratar bem. Portanto, se eu der um aceno de mão a alguém que acho simpático, ninguém me pode pôr na praça pública. Por isso que é uma forma completamente diferente de eu dar um pontapé numa cara que me é aparentemente antipática. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Agora, no meio de todo este sistema há regras. E não pode ser ninguém a quebrar essas regras, nem o Presidente da República, nem o Sr. Dr. Nuno não sei quantos de Sousa, filho, por acaso, do Presidente da República. Portanto, há meios. E infelizmente, para todos nós, há uma série de neuropatias em jovens, em menos jovens, que não têm cadeiras de rodas, que não têm cadeiras de rodas elétricas, que não têm meios para subsistência, que lutam, que esperam meses e anos, e eu sei do que estou a falar, que não são tão atendidos, eu acho que toda a gente deve ser tão rapidamente atendida quando foram estas duas gêmeas. Ora, sejam brasileiras, Luís Matias, sejam brasileiras, sejam aquilo que forem. Acho que toda a gente tem o direito de ser tratado Ricardo, bem e rapidamente. Agradeço a sua capacidade de síntese em lançar o seu tema, não havendo muito mais tempo, lamento não termos conseguido abordar o tema anterior, mas adivinhava-se que fosse bastante, quisesse bastante da vossa atenção. Alberto Magalhães, um comentário para já este tema que nos traz o Ricardo Freixal e à velocidade do acesso aos tratamentos e ao Serviço Nacional de Saúde, que aí culmina a questão do Ricardo. Em primeiro lugar, peço desculpa pelas más condições técnicas, mas houve aqui qualquer coisa que se estragou na minha aparelhagem caseira. Mas agora está ótimo, agora está esperemos que esteja melhor. Em relação ao Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde está numa grande crise. Uma grande crise que em parte é compreensível. A população está cada vez mais envelhecida, os medicamentos custam cada vez mais dinheiro, há uma série de fatores que são quase inevitáveis. Que contribuem para a crise.
Mas há outras coisas que são completamente nebulosas em relação ao Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, este governo, durante 8 anos, diz que lançou dinheiro sobre o Serviço Nacional de Saúde. Diz que contratou milhares de médicos e outros profissionais de saúde. E, apesar de tudo, a qualidade do serviço do atendimento tem baixado, as urgências é um caos, os médicos não são atraídos, os concursos de internos ficam vazios, e a gente não percebe. Então há mais gente, há mais efetivos, há mais dinheiro e a qualidade degrada-se. E há mais procura, apesar da população estar mais envelhecida, há mais procura, mas também há mais pessoas, há 3 milhões de pessoas que têm seguros de saúde e há DSE que podem ir à privada. Como é que se justifica que haja tanta fila de espera, tanta dificuldade em conseguir uma consulta, um exame, uma análise? Quer dizer, essa é a tua questão de pertinência para a questão de não compreender o porquê da situação atual. É isso? Mas eu quero dar um exemplo só rápido. Da má política. Da má política, que interessa é isto. É que já há anos que os médicos mais novos vêm-se confrontados com o seguinte: para que tirar uma especialidade como a medicina interna se forem para tarefeiros como médicos indiferenciados, ganham o triplo ou mais a fazer urgências? Quer dizer, isto é um problema de gestão absolutamente avassalador que tem destruído em círculo vicioso o Serviço Nacional de Saúde, porque quanto menos médicos existem no Serviço Nacional de Saúde, mais tarefeiros é preciso contratar. Quanto mais tarefeiros se contratam a preços exorbitantes, mais dinheiro se gasta e menos médicos de carreira se têm. Portanto, então, é um problema terrível. Ouçamos o Bento Anastácio. Outra coisa que eu acho que se devia ponderar bem é que devia ser obrigatório, para ser administrador hospitalar, devia ser obrigatório ter a carreira de administrador hospitalar e não se porem políticos a gerir hospitais ou a gerir ouçamos o Bento então. Saúde. Bento Anastácio, um comentário muito breve, peço-te mesmo 57 minutos, como percebes, não temos tempo. Ok, então eu não queria, pensei não falar sobre isto, mas vou falar sobre as gêmeas. O que me chateia no meio da forma como isto veio a público e está a tratar é que está-se a tratar de 4 milhões, não se está a tratar de 2 pessoas. Isso deixa-me completamente fora, como se dizia. Eu entendo... Mas o Beto acha demais. Ricardo, eu peço desculpa de não interrompesse, porque temos mesmo de terminar e precisamos ouvir o Bento. O que temos que discutir é a forma de acesso de todos os portugueses, estejam em Portugal ou estejam no estrangeiro, ao Serviço Nacional de Saúde. É claro que ali houve o fator C, como nós costumamos dizer. Isso é claro. As miúdas não vinham para jogar à bola, portanto tiveram a nacionalidade portuguesa em 14 dias. Se fosse para vir a jogar à bola era em 14 horas, mas isso é outra questão. Agora, eu não me parece que o Presidente da República tivesse usado a sua influência se fosse para malefício de alguém. Outra questão que se põe sobre este tratamento é que, ao que parece, não era o medicamento mais aceitável. E aí é que começa a haver inquietações. Como é que o fator C determina um ato médico? Eu não quero saber quanto é que custa. Eu sou pai e se o meu filho espero que nunca isto aconteça, precisasse de algum tratamento, eu ia até à amante do Papa, quanto mais ao filho do Presidente da República. Agora, temos que ter algum tato e ver, uma coisa é furar o esquema pelo fator C, e isso é o que é Portugal na sua essência, sempre foi assim, sempre se pediu a alguém para dar uma palavrinha. O que me chateia e o que me indigna é falar-se nisto apenas só porque custou 2 milhões. Se tivesse custado 20 euros, para mim era rigorosamente a mesma coisa. Ricardo Freixal, 10 segundos para concluir depois daquilo que aqui foi dito, mesmo muito breve.
Não, exatamente, eu acho que, independentemente, não me interessa agora se o Presidente da República furou mal. Agora, o que interessa mesmo é que todos nós, cidadãos, sejamos atendidos o mais rapidamente possível e o melhor possível. Fica E isso essa conclusão do E, portanto, Ricardo tudo aquilo que Freixial. for feito, e concordo com o Bento também, qualquer um Fica de essa nós, conclusão do Ricardo capaz Freixial a este tema. para os possíveis, não é? Agora, o que sistema pode era ser vulnerável a isto. Não é? Agora, fica a conclusão do Ricardo Freixial a este tema. Obrigado, Ricardo, Alberto Magalhães e Bento Anastácio. A Torto e Direito regressa de hoje a uma semana novamente à DNFM. Tenha a continuação de uma boa semana. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixial. Realização de Luís Matias.